Vote nas vereadoras e vereadores do PT. Vote 13. A cidade que você deseja pode estar nas suas mãos. Vote numa vereadora ou vereador do PT e vote 13. Vem com 13! Quero felicidade, quero minha cidade feliz. Quem defende a cidade é o 13 e começa a mudar meu país. Quero felicidade, quero minha cidade feliz. Quem defende a cidade é o 13 e começa a mudar meu país. Quem defende você é o PT, vereador é 13. Bruno, como que estão as eleições aí? O companheiro Bruno, do Rio de Janeiro, vai trazer para a gente o informe do Rio de Janeiro. Como estão as eleições no Rio, Bruno? Então, o Rio é uma eleição, né, sem eleição, né? É uma eleição muito difícil, né? Muitas áreas do PT têm sido proibido de fazer campanha. É uma eleição com pouca verba, né? Uma eleição que está sendo polarizada com uma candidata de pseudo-esquerda, que é a Marta Rocha. Mas a Benedita se mostrou bem forte, né? Ainda se mostrou bem forte. E, teoricamente, temos 3 candidatos empatados no segundo turno, né? Em segundo lugar, né? Benedita, Marta Rocha e Crivella. O Crivella não tem mostrado gás, né? Pelo contrário, quando ele colocou o Bolsonaro na campanha dele, aí começou a derrocada dele. Até o eleitorado que é historicamente dele, nas 7 eleições que ele participou, não estão mostrando força para ele ir para o segundo turno. Pois então, Bruno, isso é um sinal muito... Isso não está acontecendo só no Rio de Janeiro, né? Você também está acompanhando eleições nos outros estados, nos outros estados do país, e outras cidades também demonstram esse mesmo fenômeno de abandono a esse bolsonarismo. Todos os candidatos, inclusive o Russomano em São Paulo, vem perdendo cada vez mais pontos. Quer dizer, esse bolsonarismo inflado pelos nossos veículos de comunicação patronais pode se mostrar uma grande fraude nas eleições de 2020, e a gente tem mais que apostar no 13 para mostrar real, não é, Bruno? Então, eu acho que o PT, eu acho que o bolsonarismo raiz, ele não vai conseguir chegar até 2022 se ele não fizer alguma manobra midiática muito forte, como ele fez, a questão da facada. Uma facada. Muito forte, né? Ele precisa fazer algo desse tipo para tentar chegar a 2022 com força. O PT, nesse mês, se tornou de novo o partido com mais parlamentares no Congresso. E todas as tentativas de isolar o PT não estão fechando, né? O PT continua sendo o maior partido do Congresso Nacional, né? A oposição de Ciro Gomes e companhia se mostraram também ineficiente para combater o PT. O que está faltando ao PT e ao presidente ao presidente Lula é uma unidade nacional, né? Eu acho que o PT tem que construir melhor essas candidaturas a partir de agora, para 2022, nós chegarmos com força. Eu acho que a questão central é essa. E quando a gente fala unidade nacional, Bruno, eu acho que depois do golpe de 2016 é muito difícil você ver uma unidade nacional democrática no Brasil que não seja proposta por golpistas, por pessoas que estiveram envolvidas no golpe, pelos arrependidos que nunca se arrependeram de nada. E então, essa unidade, eu penso que essa unidade, para a gente chegar em 2022, uma unidade do povo com o PT, uma unidade da militância com o PT. Como que se enxerga essa militância que fala, olha, eu sempre fui petista desde criancinha, mas nessas eleições, como nas passadas, eu não voto no PT. Que história é essa?
Não, então, a unidade nacional que eu tenho dito não é uma unidade nacional com o PDT, com a rede, com o PSOL, mas é uma unidade nacional mesmo do PT com as suas bases. Não estou dizendo de Ciro Gomes, não, nem de Boulos. O PT é o maior partido e não é uma canetada ou uma escolha burocrática da direção que vai fazer o PT deixar de ser o maior partido. O PT é o maior partido pela sua história, né? O PT não nasceu para combater a corrupção como o PSOL, ou para ser um contraponto da social-democracia no Brasil como o PDT, né? Que sempre disputou voto conosco, mas piorou muito com a morte do Brizola. O Ciro Gomes não é um ser confiável, né? O Boulos também não é uma criatura confiável. Pelo contrário, se você for pegar, ele é repugnante. Ele é mais um filho da elite paulistana que está tentando conter um partido dos trabalhadores popular, né? O Boulos, ele não é o Lula, né? Ele é gordinho e tal, tem o rosto rechonchudo, mas ele não é o Lula. Não é, ele pode até parecer no escuro, de longe, assim, né? Mas ele não é. Ele não nasce na greve da ABC, né? O Boulos nasce do movimento nacional, não vai ter Copa. Ele nasce da elite paulistana. Satisfação da burguesia paulista com os governos. Ele não é um grevista, entendeu? Ele é um outside. Ele é um outside que as pessoas tentam fazer a gente engolir, mas toda vez que eles tentam unidade com o Boulos, o que o Boulos fez? Né? Primeira coisa que ele fez é rachar o Brasil Popular. Né? Em 2016, quando tinha que ter unidade com tudo e com todos, para defender a presidenta Dilma, ele vai para a TV e para a Folha de São Paulo falar que é a luta contra o ajuste fiscal. Esse é o Boulos, né? Quando a gente quer unidade, ele vai com lutas, rachar o movimento e falar que nós temos que lutar não só contra a direita golpista, mas também temos que lutar contra a presidenta Dilma, porque a presidenta Dilma tinha apresentado um programa de ajuste fiscal. De ajuste fiscal, né, o liberal quase pinochetista, quer dizer, foi um discurso tão sem ir inteira. Ele rachou a Brasil Popular no momento que não podia rachar. Não podia. Ele criou o povo sem medo para ser candidato à presidência da República. Esse é o Boulos. Que rachou a Brasil Popular para ser candidato à presidência da República com as bases petistas insatisfeitas. Então, vir falar que ele tem compromisso com a verdade, tem compromisso com o povo brasileiro, é mentira. Que defendeu Lula. Enfim, eu acho que ninguém mais defendeu Lula do que o povo. Porque as pessoas acham que a gente não tem memória, mas teve um momento que ficou tão nojento, você falar que era contra a liberdade do Lula, que alguns oportunistas tentavam se aproveitar disso, inclusive o Freixo, que apoiou a Lava Jato, inclusive o Boulos, que fez uma campanha nacional contra o ajuste fiscal, inclusive hoje você vê o Witzel falando que a prisão do Lula é uma prisão injusta. Exatamente. A Lava Jato não perdoou nem ele. Você vê o Paes falando que a Lava Jato tem que ser parada. Porque o negócio ficou... Mas quem teve coragem, né, de ir lá combater... Não é só questão de coragem, né, mas quem enfrentou a Lava Jato de verdade pagou um alto preço. Né? Pagou um preço alto. Você vê o Lindbergh pagou um preço alto. O Adi Damus pagou um preço alto. E o PT do Rio, né? Pagou um preço alto. Sim. Porque o PT do Rio tinha direito a 3 deputados federais, ficamos só com 1, porque o Quaquá foi cassado, não por corrupção, mas sim por improbidade administrativa.
Então, nós não teríamos que ter os 54 deputados, sim 56. E parte da direção aceitou esse golpe, né? E ficamos aí. Com isso aí mesmo. Então, ficamos aí. E aqui era importante nós racharmos a base bolsonarista, porque aqui é o berço do Bolsonaro, né? Mais uma outra coisa também que vem aumentando é a direita neoliberal, né? Esse final de semana, o juiz Sérgio Moro e o garoto propaganda da Globo, Luciano Huck, estão tentando construir uma aliança nacional da direita neoliberal, e é isso que vão tentar fazer a gente engolir, né? Que nós temos que apoiar de qualquer jeito aí para tentar combater o fascismo. Mas quando tinha que ter unidade em 2016, 2018 para defender a presidenta Dilma, que lá tu tinha que se agarrar com qualquer um para tentar fazer os votos do Congresso, tivemos traições acima de traições, e esse respaldo não vai ser resolvido da noite para o dia, né? Eu acho que a maior traição, Bruno, é a nossa traição ao nosso bom senso, entende? Tem essa questão aí das pessoas perderem a memória. Esquecem quem são os personagens das eleições passadas. Mas fulano mudou. Eu tenho ouvido muito isso em 2020. Parece que em 2020 aconteceu uma mágica. As pessoas mudaram. Não, tem que dar um crédito, a pessoa mudou. Nós precisamos de apoio. Sim, a gente precisa de apoio, não de punhalada nas costas. A gente sabe como funciona a política brasileira. A gente não é besta. E a gente sabe quantos candidatos que a Globo quer colocar no lugar do PT há tantos anos. E a gente sabe que a direita não quer o PT, o mercado não quer o PT. Quando perguntarem por que você vota no 13, responda sem medo de ser feliz. Porque quem me defende é o PT. Defende continuar o auxílio emergencial de R$600. Defende criar o Mais Bolsa Família, também de R$600. Defende cobrar mais impostos dos bilionários. Defende o perdão das contas atrasadas de luz e água das famílias mais pobres. Defende retomar o PAC, o Minha Casa Minha Vida, para gerar milhões de empregos e assim melhorar a vida em todas as cidades. O futuro da sua cidade depende de você. Vote 13. Já há uma sabotagem para as eleições. Sim, mas a gente não debate a questão seriamente, entendeu? Como é que você faz uma reforma política que você bota a eleição em 45 dias? Você vai falar que o problema da eleição são os partidos, aí você proíbe de fazer campanha, porque você não pode sujar a rua. Aí você não pode ficar em porta de fábrica, aí você faz um sindicato não pode apoiar, igreja não pode apoiar candidato, você proíbe, simplesmente você proíbe qualquer grupo de fazer política. Sim, a política já está sendo criminalizada no Brasil, a democracia já está sendo sabotada, não só pelas instituições, mas também por esse policiamento contra a política que vem acontecendo nos últimos anos. Na última década, principalmente, são leis mais rígidas contra isso, contra aquilo outro, mas não pega ninguém. É só para não deixar a gente andar e só para inviabilizar e sempre só para inviabilizar o PT, né? Todas as leis foram criadas. Sempre vai ter um juiz sacana para falar, olha, nós não fazemos isso, mas o PT é quem faz, vamos pegar o PT. Então, nós tivemos a ficha limpa, né? Que foi um absurdo. Exato. Uma lei. Aí, não satisfeito com a ficha limpa, você teve a reforma do Cunha e tem a questão também da questão da lei ambiental, você não pode fazer um monte de coisa, você não pode ficar com o som, um monte de regra idiota, você não pode ficar com o som parado, você tem que ficar com o som andando. Exato. Tá tudo muito difícil já, a gente não pode entrar nessas de falar assim, se a gente não conseguir chegar numa prefeitura tal, ou num número bacana numa Câmara Legislativa tal, a culpa é do PT. Não é, olha o sistema que a gente está trabalhando, gente. Tudo para dificultar que as eleições aconteçam, tudo para dificultar que as pessoas tenham acesso aos candidatos do PT, tudo para dificultar que esses candidatos consigam manter a sua campanha. O próprio Lindbergh, né, Bruno? Então, ele foi perseguido, a campanha dele para vereador o tempo inteiro. O Lindbergh ele é a grande arma do PT no Rio de Janeiro, todo mundo sabe disso, né? Ele tem a grande capacidade de fazer, se ele for eleito, uma bancada de 4, 3 vereadores. Sem o Lindbergh, o PT do Rio de Janeiro tem a grande possibilidade de não ter vereadores.
E a mídia sabe disso, e a mídia, a direita sabem disso, que o Lindbergh ele é a grande arma a grande arma do PT do Rio de Janeiro. Só que essa arma pode ser anulada que nem o Quaquá foi anulado. Né? Aí daqui a pouco inventam lá alguma coisa contra Zeidan também e pronto, a gente perde nossa principal urna, que é Maricá. Exatamente. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de debater política verdadeiramente. Né? Cada semana tem uma polêmica idiota, aí as pessoas ficam se debruçando nessa polêmica. Foi que nem a questão de Belfor Roxo, que você teve um monte de ex-presidentes do PT que nada fez, se juntando para atacar a Gleice. Né? E agora o PT tem nada mais ou menos que 150 alianças com o PSE e ninguém falou nada. Cadê aquela militância que está tão revoltada? Porque só é pautada pela mídia. Quando a mídia manda... É uma pauta, né? É uma pauta. E a nossa militância precisa ficar muito atenta, porque não é a pauta da mídia que tem que seguir, pelo amor de Deus, tudo menos a pauta da Rede Globo, tudo menos a pauta da Folha de São Paulo. Teve essa condenação, não sei se foi condenação, né, mas foi julgamento. Foi o julgamento dessa menina, da Mariana, né, que foi um julgamento injusto. Né? Foi um julgamento injusto, o advogado agiu como inquisitor. Advogado, promotor, juiz, todos ali tinham como lá. Inquisitor da Idade Média, só que isso aí, no mesmo patamar, inviabilizou. Passou outro número do Banco Central. Passou outro número do Banco Central, né? E foi no mesmo dia. Sim. Sim. Aí agora nós temos a grande capacidade do Itaú ser nosso presidente da República. Porque aí começaram a fazer um monte de fake news falando que o PT estava votando pela autonomia do Banco Central, o PT não votou. O que o PT fez foi tentar melhorar a emenda, porque ia passar, e a gente melhoria na Câmara. Aí começa a fazer um monte de fake news contra o PT de novo. Como fizeram a questão também da isenção de impostos para a igreja. Falaram que o PT votou, foi isso. Para atacar a Benedita, porque a Benedita estava subindo, enquanto todo mundo se atracava, a Benedita, que nem foguetinho subindo, de repente desencavaram essa história do antagonista, 6 meses antes, uma votação que aconteceu, e a militância não compreendeu naquele momento, ficou 2 semanas, Bruno, debatendo na rede isso. Para mais, tá? No momento que era para estar fazendo um candidato. Então, a nossa militância, principalmente a militância comunicacional da rede, peca muito, erra demais, mas não tem mais tempo para errar. Essa semana é decisiva. Eu acho, falta isso, falta ser mais didático, mas eu acho que a militância tem que ter na cabeça a seguinte coisa: o partido de vocês. Então, o partido tem que construir núcleo, o partido tem que ficar próximo. Aonde se debate política é no núcleo. Onde se constrói partido é no núcleo, é na base. E não é uma base metafórica, é no núcleo, entendeu? É difícil construir núcleos no PT, eu sei que é meio desanimador construir núcleos no PT, mas o que se faz política de verdade é núcleo, é base, é comunidade eclesiástica. Não tem como você reinventar outra de classes para esse negócio aí de internet. É muito acomodante, é cômodo ficar na internet discutindo as polêmicas da semana, mas não muda, entendeu? E não faz as pessoas compreenderem todo o cenário eleitoral de um dia para a noite. Pelo contrário, a gente vai ficar sempre em polêmicas. O que a internet tem nos dado é isso, são polêmicas semanais, né? Agora teve essa vitória aí do Biden, aí a gente fica nessas polêmicas semanais e de fato mesmo, o que é militância, como organizar uma plenária, como organizar povo, ninguém debate. A nossa rede, ela é muito da opinião e ela é muito do Maria vai com as outras. Muito. A rede mundial, de uma forma geral, é isso. Eles jogam alguma coisa na bolha, todo mundo vai atrás, a grande maioria fala do mesmo assunto, e quem está falando do mesmo assunto está se entendendo. Eu não estou sabendo. Então fique sabendo. Fica todo mundo falando da mesma coisa a mesma semana. A rede, ela não foi feita para ser militância, mas o militante pode muito bem usar a rede para fazer sua política. Pode, mas a rede tem que estar junto de uma série de coisas para organizar a pessoa na sua militância política. Sim. Se isso não for usado conjuntamente, ela não vai servir de muita coisa.
Exato, o que nós tivemos, por exemplo, nesses últimos anos, desde do golpe em Dilma, foi uma rede falando línguas da Torre de Babel, assim, cada uma falando uma língua. Uns não acreditavam em golpe, outros não aceitavam a palavra golpe, outros não entendiam, sabiam, mas não entendiam como tinha se dado o golpe. E na rede não se falava nada que... Bom, se vai linkando o que saiu na Folha, o que saiu no Estadão, o que saiu não sei aonde, o que saiu no Globo, isso não é informação. Nossa rede ficou ali, dividindo aqueles links, durante 4 anos estão dividindo os links que eles soltam, e aí a gente cai nessas loucuras de acreditar nas fake news, ou debater essas fake news, ou ficar sendo regado, né, comandado por essa grade comunicacional que vem de Rede Globo, que vem do mercado, que vem deles, né, que vem deles, dos exploradores. Então... Eu quero saber do salário, por exemplo. Eu quero saber do salário, eu quero saber coisa real. Eles não vão falar isso não, Bruno. Não vão falar porque eles querem tirar o último centavo do salário do povo trabalhador. Então eles vão falar de outras coisas mesmo. Não vão falar de salário. E aí a militância fica assim, mas saiu no Globo que a Dilma está destruindo a economia do Brasil. É verdade. Como que a militância pode cair numa coisa dessa? E pode cair sempre. Então, assim, é a última semana decisiva de eleição e tudo pode acontecer, não pode, Bruno? Pode acontecer um grande fake news? Pode acontecer, mas o que provavelmente aconteça é que as oligarquias locais se restabeleçam e se preparem para a próxima eleição. Exatamente. Ou eles se organizam ou a gente se organiza. Não tem... Mas o que está parecendo que vai acontecer é uma reorganização das... uma reorganização das... oligarquias, né, da direita. Da direita tradicional. Eu acho que ficou bastante frangalhado, né, depois de se juntar com coisa tão fedorenta como o fascismo, ficou bem difícil para a direita sair dessa lama de novo. Vamos chamar de centrão, vamos chamar de várias coisas, né, de novo, de centrão, de agora vai, de várias coisas, mas vai feder por mais uns 50 anos isso. Né? É um desrespeito, né? Porque eles não ganham no voto, né? Se eles são claros, que nem o Alckmin foi claro na sua política, eles não ganham nem para síndico de prédio. Aí eles são obrigados a mentir. Aí eles começam a fazer o programa deles. Aí o programa deles é isso aí, desindustrialização, redução do salário mínimo, redução do número de empregos formais, de carteira assinada, e fica parecendo que os 4% do desemprego da Dilma foi um delírio coletivo, né? Não foi uma política. Eu aqui em Minas Gerais eu vejo o carro de som passando, que realmente ele não para, ele passa e fica levando som para falando que se o candidato for eleito, vão voltar às aulas, o coronavírus nem vai existir mais, né? Vão voltar às aulas, os parques vão estar abertos, a música ao vivo e não sei o que, não sei o que lá. Quer dizer, a carreata da morte, né? A carreata da morte está se candidatando. Então, não tem proposta da direita mais, não. Olha o nível do país. As pessoas estão debatendo como se uma doença fosse uma escolha de uma parte da militância, de uma parte dos políticos, fosse uma escolha ter o coronavírus ou não ter o coronavírus. Ninguém escolheu ter essa doença. Ninguém escolheu parar a economia para atrapalhar o Bolsonaro, atrapalhar quem quer que seja. A economia teve que parar e teve que ser obrigada a se reestruturar por conta de uma doença, de uma bactéria, de um vírus, né? De um vírus que se readaptou e a gente não soube estudar no tempo rápido. E isso é normal, porque nenhuma vacina custa tão rápido. Pelo contrário, os países sérios tiveram que colocar toda essa força para tentar entender essa doença. Ninguém quis ter coronavírus, né? Ninguém quis ter Covid. Não, o mundo inteiro está sendo atacado pelo Covid, o mundo inteiro. A nossa infelicidade foi ter um genocida no governo do país, deixando o vírus
se espalhar pelo país. Aqui o Zema ele falava assim que o vírus precisava viajar por Minas. Entende? Então, assim, nós tivemos foi isso não pode, a economia, Bruna, a economia já estava na pindaíba na hora que o Temer sentou naquela cadeira e assinou a ponte a pinguela para o futuro. Na hora que ele assinou aquilo, a gente já sabia que a economia ia ser um hecatombe, eles não estariam preocupados com salário porque gente desempregada vale menos. Por qualquer... mas a compensação também diminui o consumo, né? Então... A indústria também perdeu muito com isso. Não, milhares de empresas fecharam. E aí, as grandes, o que elas fizeram? Elas compraram papéis de empresas estrangeiras. Elas viraram filiais do estrangeiro e estão ali, só de pezinho para o alto, esperando o lucro chegar. É a Vale. A Vale, 400 pessoas mortas. É o lucro que está chegando. É o apagão do Amapá. É o lucro que está chegando para os banqueiros donos da empresa espanhola. Isso é o lucro. Mas mesmo esse lucro, são alguns setores da economia que estão tendo lucro, outros setores estão indo para a hecatombe. Não, mas os setores da economia internacional, não os nossos. Daí são todas as empresas estrangeiras. Né? As nossas empresas foram todas para o beleléu. Né? E o Moro fazendo festa no caixão das empresas brasileiras, porque agora a gente está usando construtora europeia e americana, não temos mais as construtoras brasileiras, né? As concessões a gente está dando para a Europa e para os Estados Unidos também, né? 3 milhões de barris de petróleo nós vamos começar a soltar em 2021, tudo do estrangeiro, não vai ver nem o cheiro do petróleo. Se vir, vai vir ali na praia, no Nordeste, contaminando a água. Então, existe uma política que é da morte e existe uma política que não aceita essa política da morte. E a gente não tem muita escapatória. A gente, como ser humano, a gente tem que escolher a política que não quer matar a gente. Porque o Bolsonaro, ele também não falava muito, né? Porque ele era deputado federal, ele não falava muito de meio ambiente, não. Ele era preso, ele era multado pelo IBAMA. Falar o quê de meio ambiente? Se ele falasse, ele melhor calado. Não, sim, tudo bem, melhor calado, mas ele não falava muito. Ele falava mais na questão da ditadura militar, questão de repressiva, ficava em polêmica com o movimento LGBTQ, mas ele não falava muito sobre a questão ambiental, não. Então, ele fez de tudo para desmontar tudo aqui, os acordos internacionais que nós tínhamos e tal, e nós não somos dos Estados Unidos, né? Nós dependemos de parceria, nós dependemos de acordos que acontecem no mundo. É um cenário muito triste, né? É triste, porque é estúpido como que você mata a economia do seu país, né? Porque o que o Bolsonaro está fazendo, o Bolsonaro não, porque o Bolsonaro é uma marionete desse mercado internacional que não quer o Brasil como uma potência global. Não quer, prefere que continue sendo colônia. Mas Bolsonaro é isso, o que ele representa é um Brasil que vai ser sempre colônia, não é um Brasil... Você não tem direito a comer 3 vezes por dia. Comer para quê? Para comer para quê? Então, né, Bolsonaro está morrendo, o bolsonarismo está morrendo, não tinha mesmo para onde seguir, porque é a morte mesmo que ele ia, ele já avisava. Não tem para onde seguir, né? Agora, o brasileiro vai precisar optar pela política, pela via política. Tem outra via, Bruno, para optar? Não tem, mas assim, o Bolsonaro, ele pode estar até morrendo. Assim, o Bolsonaro, mas o pensamento dele, médico, esse nunca vai morrer, assim. Ele teve uma derrota muito grande que foi a não construção do partido dele, né? A Aliança pelo Brasil. O partido dele não ser fundado foi uma derrota bem grande para o pensamento dele. Mas o pensamento dele, médio, não morreu e nem vai morrer tão facilmente, não. Até porque ele não tomou posse. O pensamento do Bolsonaro não tomou posse. Então, a qualquer momento alguém pode ressurgir sendo o novo Bolsonaro, falando que vai fazer tudo que o Bolsonaro não conseguiu fazer, porque o Bolsonaro foi obrigado a compactuar com o Centrão.
Exatamente, talvez não seja agora, talvez daqui a 20, 30 anos vai aparecer um que fale assim, olha, Bolsonaro tinha razão, o problema de Bolsonaro foi não ter conseguido matar mais de 160 mil. Então, sabe, Bruno, realmente, esse é o pensamento da ruindade, da maldade, ele está ali no meio da humanidade, de tempos em tempos ele vira um Hitler, ele se transforma no Nero. Essa maldade sempre vai ter uma representação política na história da humanidade. E a humanidade sempre vai ter que estar muito atenta para falar, epa, cala essa boca aí, senão eu vou calar no tapa. Enquanto ao racismo, enquanto à misoginia, enquanto ao desrespeito às pessoas, à vida, ao meio ambiente, enfim. Quando um cara falar do índio como um Bolsonaro já falou, daqui a 20 anos, eita, cala a boca, ou eu te calo no tapa. É isso que a gente tem que responder politicamente para um Bolsonaro. Contra a extrema-direita, só tem uma solução. Você precisa de um programa de esquerda de verdade. Você precisa de uma esquerda que não fique com toda essa delicadeza para falar contra o programa de extrema-direita, entendeu? Eu acho que a gente errou, que um dos problemas nossos na nossa eleição é que a gente ficou se mostrando como parte do sistema. A gente não tem que se mostrar como parte do sistema, entendeu? Aquele que ganha salário mínimo tem que ficar se mostrando como parte do sistema. A gente tem que mostrar a que veio. A gente tem que mostrar que uma construção política de 500 anos não se resolve em 13 anos, em 15 anos. Então a gente não pode ficar mostrando isso. Eu acho que o grande problema nosso foi esse. A gente, enquanto um cara falava que ia cortar a cabeça do STF, a gente ficava falando que tem que respeitar as instituições. Eles não respeitaram. As instituições não se respeitam, mas ao mesmo tempo a gente tem que falar assim, vocês não respeitam as instituições. O STF achou legal mulher grávida trabalhar? Sim. O STF até hoje não julgou a chacina de vigário-geral? O STF não, né, Bruno? Aquelas pessoas que representam, aquelas 11 pessoas que representam o STF, aquelas tantas pessoas que representam o STJ, são pessoas, são brasileiros, são da nossa geração, são contemporâneos do nosso tempo. Que merda tem na cabeça dessa gente? Né? Então, assim, as instituições brasileiras que o povo brasileiro paga, que o salário mínimo banca, que o pedreiro banca né, quando paga no imposto dele, elas estão servindo para o povo? Não estão. Não estão, e pior, estão servindo contra o povo. Estão se voltando contra o povo. Isso a esquerda precisa admitir. Ela não pode dizer que ela está numa democracia plena, pacífica, harmônica, equilibrada, hegemônica, equilibrada. Ela não pode dizer isso, porque não está. A democracia, ela não é um direito do povo. Ela não é. O mercado não quer a democracia. A democracia que agrada o mercado é aquela que ele aponta e fala, esse que vai ganhar, mas ele nem tem votos, não importa, ele vai ganhar. Ele não tem história, não importa, ele vai ganhar. E faz o cara ganhar. Então, essa democracia importa o mercado. Agora, a democracia que o povo vai lá, que luta, que vai na rua, roda, e muda um país, eu acho, no grito, eles não querem. Eu acho, o dicionário inteiro, eu acho que a pior palavra é a palavra democracia. Eu acho que a mais injusta é a palavra democracia. Esse é um país que mata, por ano, 60 mil pessoas. Dessas 60 mil pessoas, 50 mil sequer tem investigação. Que prende 200 mil pessoas, e a maior parte dessas pessoas nem julgamento tem. Entendeu? Eu acho que quando a gente fala de democracia, é a democracia que um jornal que foi construído por um órgão internacional, como a Globo, pode falar livremente e pessoas independentes e que são contra a política genocida, têm seus órgãos fechados, como nós e as rádios comunitárias, o país que mais está assassinando militantes dos direitos humanos como o Brasil. Eu acho que essa palavra, quando a gente fala de democracia, é uma palavra que chega a ser dolorida para quem entende o que a gente está vivendo. Porque ela não é em si, né, Bruno? A democracia não é em si, ela é uma construção e ninguém chegou na idealização ainda, ela tá no papel.
até hoje para a humanidade, a democracia. É um ideal. Mas a gente não alcançou esse ideal, né? Não pleno, porque a democracia que a figura tem porque ela conseguiu entrar numa universidade na época de Lula e Dilma não é que todo mundo teve. Ela não foi igual. Nem todo mundo teve. Não foi igual. Então, assim, até o Brasil é muito desigual, né, Bruno? Até para uma democracia. Sim, esse é o país ainda que mesmo um monte de gente chegando na faculdade é o país da América Latina que mais tem analfabeto. Exato. E a gente tem a maioria dos pobres que fizeram a universidade foram os que pagaram por ela. Tem muita gente que fala que tem muita gente que fala que vai ficar rico sendo coach, que é falta de investimento, mas eu não vejo, assim, eu não vejo outra maneira de ganhar dinheiro sem ser trabalhando, assim. Eu não entendo outra maneira de se ganhar dinheiro sem ser trabalhando. Ou você é dono de uma empresa, ou você trabalha, né? Ou você trabalha. Então, esse capitalismo aí que tentaram criar aí, falando que era só você saber investir, é uma falácia. O próprio Estados Unidos, onde você tinha questão de investimento, você faliu em 2008, né? E várias pessoas ficaram sem casa. Então, cadê? Eu fico imaginando que burrice é essa da nossa burguesia, porque ela vai falir. Ela não aguenta 5 anos, não vai aguentar essa história de... Não, porque se o mercado todo quebra, se um banco desses que eles depositarem esse dinheiro deles resolve dar o calote, como aconteceu em 2008, né? Os bancos norte-americanos começaram a fugir da responsabilidade. Acabou com uma economia de um país que resolveu ser investidor, sabe-se lá o que, quando. E isso é uma pirâmide financeira, eles entraram, foi num golpe, tá? Todos os golpistas brasileiros entraram num golpe internacional e daqui a pouco começa os primeiros falidos, né? Os primeiros velhos da van começam a chorar. Os jatinhos que estão vendendo. Então, essa destruição do Brasil é parte de um projeto de uma elite que é tão preguiçosa que nem para pensar serve. Ela não está entendendo a merda que ela criou para o país, que sustenta a pança dela, né? Aí quando você fala assim, a Fiesp agora quer, agora a Fiesp quer? Agora a Fiesp quer? Mas não era a Fiesp que queria derrubar a Dilma porque tudo ia ficar melhor e até o dólar ia levar qualquer um para Disney? Não é? Então, assim, a nossa elite é burra, porque é preguiçosa, ela tem preguiça de pensar, ela não trabalha, ela não produz e ela não pensa. Agora, a nossa militância tem a obrigação de pensar. Tá no DNA dela, né? Eu tô vendo aqui os números, nós temos fechadas quase 1 milhão de empresas, nós tivemos 716 mil empresas fechadas. E 1 trilhão para os bancos e os bancos repassaram esse dinheiro para as empresas. Né? E o governo está fingindo que não é com ele. Sim, mas também não adianta não a empresa começar a chorar agora, querer investimento, porque não tem consumo. É uma roda, se você não tem emprego, você não tem consumo. Né? A pessoa desempregada não compra. Então, nem adianta a empresa falar, os empresários dizerem que mas se Bolsonaro ajudar... Que isso? Pode colocar milhões no bolso desses empresários pela incompetência deles, em serem golpistas, em darem tiro no próprio pé, entregar a soberania do próprio país. Eles não são bons de negócios. Nenhum empresário estrangeiro faria o que os empresários brasileiros fizeram. Eles não matariam uma França, os empresários da Nestlé. Eles não matariam uma Alemanha, os empresários da Bayer. Ou os empresários da Ford derrubariam a economia dos Estados Unidos. Nunca. Isso acontece aqui com a nossa burguesia burra de tão ridícula. Mas a gente não é um país de primeiro mundo, né? A gente é um país de terceiro. Mas eles acham que eles são o quê? Alemães? Eles não são, não.
Eles acham que são franceses? Eles vieram da onde? Da corte portuguesa? Não. Então, assim, a nossa burguesia, ela não serve nem para educar os próprios filhos, vamos falar a verdade. Então, imprensa, mídia, poder econômico. O poder econômico está piscando, dando piscadelas para determinado candidato. Fuja, atravesse a rua. Não é o que vai ser bom para o povo, né? Mas se o poder econômico está mandando tiro para cima de candidato petista, está tocando pedra em cima de candidato petista, está botando manchete em tudo que tem lugar para derrubar um candidato petista, é nesse que você tem que votar. O PT já mostrou que faz bom governo. Né? O PT já mostrou que tem preocupação com o Brasil. Nós temos que mostrar que os patriotas somos nós, não essa gente que está aí e não quer você nem comendo. Os patriotas, quem defende a bandeira brasileira somos nós, não essa gente aí. Essa gente aí bota o nome do filho de americano porque se acha norte-americano. Essa gente aí está preocupada aqui com os negócios da milícia do Rio de Janeiro, que estão numa frente ampla aqui, quase que histórica, para proibir o PT de entrar nas favelas. Essa gente que está aí mata candidato a vereador, mata a vereadora e fala e não investiga, entendeu? Essa gente que está aí só tem preocupação com o próprio bolso. Assim, você pode tentar negar o que quiser, mas foi o nosso governo que mais investiu em educação e foi o nosso governo que mais aumentou o salário mínimo e mais industrializou esse país. Foi esse governo que mais investiu na Petrobras. Então, se você tem duas chances, ou você é um mentiroso convicto ou você é um imbecil, porque essa gente que está aí não tem preocupação nenhuma com o país. Tem um partido que sempre colocou a mulher em primeiro lugar, que sempre nos defendeu. Assinou a Lei Maria da Penha. Fez o Minha Casa Minha Vida. Fez o Bolsa Família. Fez o Brasil Carinhoso. Elegeu a única presidenta da história. E tem candidatos em todas as cidades. Mulheres para fazer a diferença. Esse partido é o PT. O número é 13, minha filha. Vem com a gente. Quem defende você é o PT. A gente acha que é do privilégio da elite errar, cometer todos os erros que precisa cometer, que pode cometer, que se deixa cometer, mas o povo não pode errar. Então isso não é nem da esquerda, não, eu acho que é do próprio povo brasileiro, de saber... de usar muito bem o chicote no lombo do Chico, mas ser o primeiro a defender o Francisco, porque está bem vestido. Mas isso são mitos, entendeu? Da democracia racial, dessa maldita democracia racial que tem no Brasil. Porque o preto, o pobre, o povo trabalhador tem que fazer tudo. Aí tem que fazer tudo certo, fazer tudo 110% certo. Aí, quando faz, não é o suficiente. Ou se faz, eles vão lá e arrebentam. É só você ver, entendeu? É só você ver o próprio presidente Lula. O presidente Lula tem uma história muito bonita de vida, que qualquer coach ia pegar para fazer um livro. Ele veio lá do Nordeste, perdeu a esposa, perdeu o filho, passou fome, fez greve, se tornou deputado federal constituinte, foi presidente, montou o maior partido da América Latina de esquerda, e mesmo assim não é o suficiente. Eles ainda atacam o presidente Lula. A Marielle, lá da favela, foi militante do movimento de direitos humanos, né? Mãe, teve que criar a filha dela sozinha, lésbica. Aí um belo dia tá voltando de um evento que ela falou que estava muito feliz porque se renovava as forças dela, é metralhada. As câmeras são desligadas. Isso é mito da burguesia nacional.
O próprio Joaquim Barbosa, que é usado como grande exemplo, ele falou que era a favor das cotas, era a favor dos programas sociais do PT. E a direita não quer saber disso, entendeu? Bruno Covas, que é um playboy e nunca trabalhou, aí sim, esse serve para governar. O Aécio, que não sabe nem o que é uma carteira assinada, também serve para governar. O Eike Batista, que é um homem de sucesso, né? Nem se dizia engenheiro, nem formado na faculdade ele era. Nada contra, assim, quem não é formado, mas ele falava que era engenheiro e não é. Então, isso que serve para ser um homem de sucesso, né? Um cara que não teve que fazer nenhum esforço na vida e teve que... É aquilo, né? A classe média, ela conseguiu acumular uma coisa que a classe trabalhadora não consegue, que é a questão educacional, né? Eles podem estudar no melhor colégio, podem estudar 2, 3, 4, 5 línguas, e nós não, a gente tem que trabalhar, estudar e dar um jeito na vida, porque filho em casa desempregado é gasto. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente não nasceu em berço de Aécio, né? Não nasceu em berço de Covas, não nasceu em berço de Cabral, né? De Zema. Não nasceu. Vamos olhar no espelho. Eles querem matar a gente e a gente só tem agora o voto para dizer. Não é nem que a gente venceu, né, Bruno? É só para dizer: ei, estamos vivos. Então, ainda tem vida aqui debaixo dos escombros. O que a gente tem que rasgar é essa falsa institucionalidade. A gente não tem que ter compromisso nenhum com isso que está aí. A gente tem que fazer greve, mobilização, arrancar essa gente do poder, nem que seja amarra. É fazer como o povo boliviano fez. Greve, mobilização, mostrar que a gente não vai aceitar o resultado fajuto de uma eleição manipulada e que você prende o seu principal candidato de oposição. Exato. Me diz aí, o que você acha que o Rio ganha com Benedita? Eu acho que a Benedita mostra um novo, não novo, né? Mas a Benedita mostra que o PT não pode ser um partido da classe média, né? O PT tem que ser um partido dos favelados e do povo preto aqui do Rio de Janeiro. A Benedita ela aparece não como um outsider, mas uma pessoa que a gente conhece, né? Uma pessoa que a gente conhece, uma pessoa que a gente confia. Benedita é tudo aquilo que a gente tinha que construir diariamente, né? E se a gente não está construindo, tem uma coisa errada. Mas ela tem uma boa vice também, que é a Rejane. Ela tem esse problema na questão da idade dela, né? Já está com quase 80. Então, a pergunta é: cadê as novas beneditas do PT, né? Nós temos muitos bons candidatos, né? Nós temos muitas boas candidatas. Eu quero saber por que não tem essa mesma projeção que outros candidatos do PT têm. Né? A gente tem boas candidatas, bons candidatos negros, e por que o PT ainda tem só as mesmas figurinhas carimbadas, né? Isso a gente precisa discutir, sim. Instituições, representatividade, sistema político como ele se ele nos atende ao povo, ou atende às minorias, que são maioria nesse país. E essa discussão ainda não chegou, porque ela vai desestruturar os alicerces da burguesia. Ela vai desestruturar os privilégios seculares. E não tem outra forma. A gente vai ter que desestruturar esses privilégios seculares se a gente quiser transformar esse país. Não dá para conviver mais com o escravagista. Não. O importante na disputa é um projeto, né? E é um projeto e a base social que representa, né? Eu acho que a Benedita ter privilegiado as favelas do Rio de Janeiro como sua principal base eleitoral mostrou que ela é diferente, né? Mostrou que ela é diferenciada, que ela não é uma qualquer. Ela tem personalidade, ela tem história,
e ela tem o que apresentar, né? Ela tem um projeto preto emancipador. O problema é a falta de renovação do PT do Rio de Janeiro. Acho que o problema é esse, a falta de renovação do PT do Rio de Janeiro. É um partido viciado da máquina pública, é um partido que não tem estratégia eleitoral e é um partido no Rio de Janeiro que não soube organizar suas bases. Sua principal arma política, né? São suas bases. Tanto que no último PED, o vice-prefeito, ex-vice-prefeito do Rio de Janeiro, Adilson Pires, foi segundo colocado. Eu não sei, Bruno, sabe, se de repente eu entro numa crítica assim tão ácida quanto essa tua, porque a gente tem um dinheiro, uma organização, uma força financeira e econômica gigante no PSDB, por exemplo, e a gente teve uma eleição ridícula do Alckmin, né? Uma projeção ridícula do Alckmin. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de estratégia política mesmo. Estratégia política não é... O Volta Dilma não tem um centavo e conseguiu fazer coisas que o partido não fez. O Volta Dilma conseguiu, por exemplo, nos 4 anos descomemorar, né? Foi a única organização nacional que relembrou o golpe de Estado. Estratégia política não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com posicionamento político. E essa coisa que você fala assim, do Volta Dilma ter feito determinadas coisas sem dinheiro, mas a questão a questão do Volta Dilma, por exemplo, é muito no sentido de nós temos que nos pautar, a pauta é nossa, é da esquerda, a pauta é do PT, não o PT ser pautado para fora. Então, assim, quando a gente lembrou o dia 31 como um dia que a gente não pode esquecer, porque foi um golpe contra nós todos, povo brasileiro, uma narrativa que não pode ser esquecida, Bruno. Então, o nosso papel do Volta Dilma nessa discussão e nessa luta contra o golpe, e nessa luta, né, desse golpe, dessa guerra que a gente está enfrentando, nesse sentido de temos que ter o espaço da comunicação na nossa mão. Lula, às vezes eu falo da comunidade e as pessoas falam para mim assim, Bené, você vai ficar só falando da favela, você vai ficar só falando dos negros, das negras. Aí eu digo sempre, não, gente, eu tô falando da maioria da população da cidade do Rio de Janeiro, que eu conheço muito bem, que eu vim de lá e eu sei o que ela está passando. Nós vamos criar uma moeda carioca. Nós vamos colocar mais R$100 no valor do Bolsa Família já existente, nós vamos ampliar. Esses R$100, ele só vai poder gastar na comunidade. Você tem a chance de fazer a revolução democrática que você sonha. Você sabe que na hora que tem que defender você, quem defende é o PT. Por isso eu queria pedir, vote com o coração. Vote Benedita da Silva. Vote 13 e bota a fé que dá. É 13. Benedita! 13. A política brasileira tem vários problemas, né? A questão das oligarquias, das famílias, do apadrinhamento político, que é uma maldição. As instituições deles. As instituições. E é muito difícil, né? Você pegar alguém assim, da base e você construir politicamente, né? Você sabe, assim, um desafeto que você toma, as pernadas. A política é feita para você não fazer. A política é feita para quem tem tempo. A política é feita para quem... tem cultura, tudo é caro, tudo é difícil, livro é caro para estudar, tempo é uma coisa muito valiosa, você tem que se organizar, né? Você vai perder um tempo aqui para ir para uma reunião, para ouvir o quê, para quê, qual o objetivo, então tudo isso é valioso, né? Tudo isso é valioso. A política é feita para quem tem tempo para fazer política, por isso que a gente vê Bruno Covas até hoje em São Paulo, VOS até hoje. Precisa, né?
Nem precisa fazer política, precisa conhecer os amigos do pai, mas não sei quem, mas no empresário X e plum, aparece na política, né? O que estudou um Flávio Bolsonaro? O que estudou essa filharada do Bolsonaro? Nada, Bruno. Na verdade, a política não é feita para o povo. Ela é como a universidade não é feita para o pobre. Eles vão dificultando para que não seja, né? Para que não seja possível. E aí, quando a gente vê que o PT consegue se construir como o maior partido da América Latina, por exemplo, de esquerda, dentro de todas essas de essa bronca e de toda né, essa sabotagem. Você fala, putz, grila, porque não era para o PT existir não, Bruno. Não era, mas era uma outra época do país, né? Era uma outra época. Eu não sei se hoje o PT existiria. Mas eu acho que é uma coisa que as pessoas são injustas com o PT. Né? As pessoas mentem. Por exemplo, falar que a sociedade que o PT foi construída não existe mais, isso é mentira. A luta de classe está aí. Enquanto tiver gente trabalhando e gente pagando salário, vai existir luta de classes. O que pode acontecer é que as narrativas não são as mesmas, mas a sociedade continua aí. A gente tem que saber como intervir na sociedade. E o jeito de intervir na sociedade ainda é organizar a gente. Sim. O mundo não está bom para o trabalhador, o mundo não é justo com quem não é privilegiado, com quem não é rico, o mundo é injusto com os pobres. Não tem saída. Não tem saída. Ou a gente realmente faz como o Bené, que poderia estar muito bem descansando, né? Como eles diziam para Dilma, né? Dilma agora vai descansar, não precisa fazer política. Gente, a gente tem que fazer política o tempo todo, eles nos comem, eles nos matam. E tá aí a mulher negra lutando, sim, porque a vida dela foi de luta desde o dia que ela nasceu, com lata d'água, na cabeça menininha, e vendendo limão, menininha, e é isso, a luta está no sangue. E aí a gente tem, sim, as Cláudias, a gente tem as meninas, a gente tem os meninos que estão vindo das periferias, das comunidades, e se candidatando esse ano também, Bruno. Eu acho que está tendo resposta. Com todo esse golpe, com toda essa violência, era para, de repente, a gente está vendo um cenário de medo da esquerda se candidatar ou apresentar alguma proposta, e não. Tá dando medo, realmente, porque tivemos aqui a morte de mais um candidato aqui de vereador no Rio de Janeiro. Exatamente. Mas precisa de muito mais para parar a população, né? Precisa de muito mais. O povo já lutou contra a ditadura, já lutou contra a escravidão, já lutou contra o neoliberalismo da década de 90, então precisa de muito mais. Bolsonaro é mais um aventureiro que vai nos atacar. E nossa principal arma é a nossa organização, e a gente vai saber se defender, entendeu? Eu acho que a gente pode dar uma resposta muito boa. Eu acho que a gente pode dar uma resposta muito boa ao golpe, com essa unidade. A gente fala assim, mas vocês vão acreditar em eleições? Mas a Bolívia acreditou em eleições. Não acredita só em eleições, não, porque ela também sabe que existe dinamite entre uma vitória e chegar a subir a rampa. Podem existir dinamites no meio do caminho. Então, o Império não está de brincadeira e a gente não pode estar. Mas a gente sabe reagir sim, Bruno. A gente está reagindo há muito tempo. A gente vai continuar reagindo. O problema não é a gente não saber reagir, a gente sabe reagir. A questão é como a gente vai se organizar a isso que está aí, né? Eu acho que nosso partido já mostrou a força que tem. E nós temos que fazer
chegar até os rincões do país, dessa força. O PT é a ideia do povo brasileiro sobre política e sobre partido político. O PT é a ideia do povo brasileiro pelo encontro com a democracia, ou com a democracia que a gente imagina, que a gente não alcançou ainda, nem com o PT. A gente ainda estava no processo. E é o PT, o povo acredita no PT, o povo confia no PT, sim. Então, agora, domingo, Benedita, Tato, Nilmário, são todos os candidatos, Bruno, a gente vai lembrar deles todos essa semana. E a gente vai dividir mais vezes aqui essa janelinha, tá bom, Bruno? Você vai trazendo mais informações, durante a semana toda a gente vai estar acompanhando os nossos candidatos, acompanhando e trazendo também candidatos para conversar aqui com a gente, candidatos a vereadores de qualquer cidade pelo PT, são muito bem-vindos aqui nessa janelinha para a gente conversar aqui no Gabinete 13. Bruno, boa semana de eleição, de luta e de campanha aí para vocês no Rio, tá bom? Para você em Minas também, uma boa tarde. Uma boa tarde, querido. Obrigada e até amanhã. Até amanhã, camarada. Eu saí candidata a vereadora e aí não acreditava que fosse eleita. Benedita da Silva, 45 anos. Mulher, avó, mãe, trabalhando na luta pela comunidade. E indo à luta, a comunidade me elegeu vereadora do Rio de Janeiro. A primeira vereadora negra das favelas. E essa luta nada mais é do que o resultado do esforço comum de tantas mulheres como eu, mulher negra da favela, que aprendeu desde cedo a sofrer, mas não resignadamente, mas ir à luta na busca de melhores condições de vida. Estamos aí. Então, a minha chegada lá foi a chegada da mulher negra e favelada. Foi isso, e em cima disso eu pude trabalhar, tive momentos difíceis para mim na Câmara, muito difíceis, que era uma contradição entre o que a favela queria e o que o asfalto pensava, e ali o asfalto tinha muito mais representação do que as favelas, mas eu tinha uma bandeira, né? Eu estava representando ali as comunidades, porque era a única favelada, né? Ali eu sabia do meu papel. Criamos uma tribuna popular, botando as pessoas lá dentro, de todos os segmentos. Botei de todos os segmentos. Todos os segmentos nós íamos para lá, do movimento negro, da comunidade, das mulheres, da juventude. Trabalhei muito, muito, muito essa área. Confesso que a primeira vez em que estive nessa tribuna, as pernas batiam uma na outra, eu tremia e eu olhava para tudo quanto era lado aqui e eu só via as comunidades, eu só via o morro, eu só via gente negra, eu só via os trabalhadores, eu só via essa gente e eu sabia que não estava sozinha nessa tribuna. Vote nas vereadoras e vereadores do PT. Vote 13. A cidade que você deseja pode estar nas suas mãos. Vote numa vereadora ou vereador do PT e vote 13. Vem com 13! Quero felicidade, quero minha cidade feliz. Quem defende a cidade é o 13 e começa a mudar meu país. Quero felicidade, quero minha cidade feliz. Quem defende a cidade é o 13 e começa a mudar meu país. Quem defende você é o PT, vereador é 13.
Quem é essa mulher que ao nascer já se tornou vítima de um triplo preconceito? Mulher, negra e favelada. Quem é essa mulher que, quando criança, vendia limão e amendoim na rua para ajudar a família em casa? Que desceu e subiu muita ladeira no morro para entregar trouxa de roupa? Quem é essa mulher que, mesmo com todas as dificuldades da vida, nunca aceitou conselhos do tipo: isso é assim mesmo, sempre foi assim? Quem é essa mulher que, ainda adolescente, já alfabetizava jovens e adultos pelo método Paulo Freire e, mais tarde, mesmo com todas as dificuldades, concluiu seu curso superior em serviço social? Que, na luta por dignidade e combate ao racismo e exclusão social, logo se tornou uma das maiores lideranças populares do Rio de Janeiro. Importante dizer que ela não entrou para a política, ela foi empurrada para a política pela própria vida. Aqui eu sou a Benedita. Mas quando a Bené chega lá em Brasília, ela é a deputada. Mas quando eu abro a porta, eu sou a empregada do prédio. Sabe? Cadê a deputada? Onde é que ela está? Ninguém me viu, não sabe? Não conhece. Então essas coisas são coisas que me pegam num determinado momento da minha vida, e que é dureza. Porque eu tô aqui, eu tô sabendo como a polícia me trata, como é que ela chega na porta, ou como é que ela faz. Quem é essa mulher que, ao lado de um metalúrgico, ajudou a fundar o maior partido de esquerda da América Latina? Que, justamente por ser mulher, negra e favelada, quebrou todos os tabus na política. Foi a primeira mulher e negra a se tornar vereadora do Rio de Janeiro, foi deputada federal, deputada constituinte, primeira senadora negra na história da República, vice-governadora do Rio de Janeiro, governadora e ministra do Desenvolvimento Social no primeiro governo do presidente Lula. Quem é essa mulher cuja própria trajetória de vida ecoa com força nas reivindicações das mulheres, da população negra, das trabalhadoras domésticas, das comunidades quilombolas e na luta contra o racismo. Suas lutas e glórias, inclusive, foram contadas e cantadas pela Escola de Samba Caprichosos de Pilares, na Marquês de Sapucaí. Quem tem magia no pé, quem vem na força da fé, e a voz que veio de lá da favela é da guerreira Bené, salve ela. Quem é essa mulher que, em 1988, ao lado de inúmeras outras mulheres guerreiras, contribuiu para a realização da primeira Marcha Nacional das Mulheres Negras? Quem é essa mulher que, no Congresso Nacional, foi relatora da PEC das Domésticas, atuação que garantiu os direitos trabalhistas para mais de 7 milhões de trabalhadoras? Não é demagogia estar aqui. É algo da pele, do coração e das veias e da luta. Quem é? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que pensou os caminhos da liberdade ao lado de Nelson Mandela e buscou o diálogo com grandes lideranças nacionais e internacionais no combate ao racismo e à exclusão social? Quem é essa mulher que, por sua história de vida, foi homenageada pelo Museu da ONU em Nova York como uma das 20 personalidades em todo o mundo que lutaram e lutam contra o racismo? Quem é essa mulher que sai em defesa da presidenta golpeada pela Casa Grande? Em nome dos que ainda têm fome e sede de justiça, eu quero dizer não ao golpe. E luta para que se faça justiça ao melhor presidente que o país já teve. Quem é essa mulher que da sua luta faz? Marielle! Marielle! Hoje! Marielle não apenas representava a comunidade negra ou da favela, era o símbolo da luta, o símbolo da resistência de nós mulheres negras que décadas e décadas vivíamos e falávamos de que queríamos criar uma sociedade diferente da qual nós pudéssemos nos orgulhar. Quem é essa mulher?
Quem é essa mulher que, diante do imenso desafio de resistir ao golpe de 2016, ocupa bravamente ruas, praças e o parlamento em defesa da democracia e do resgate dos direitos do povo brasileiro? Quem é essa mulher cuja fé a inspira a lutar diariamente e, por isso, chega aos 76 anos de idade com a mesma energia daquela jovem negra do chapéu mangueira? Quem é essa mulher? Quem é? Ela se chama Benedita da Silva, uma mulher que não teme a luta.